Oi pessoal, tudo bem? Nós vamos ver agora duas demonstrações da fórmula de Euler. Nós já utilizamos a fórmula de Euler, mas ainda não demonstramos. Aqueles que não estiverem interessados na demonstração, podem passar para o próximo vídeo, tá? Mas aqueles que quiserem ver de onde veio a fórmula de Euler, até aqui a gente vai apresentar então duas das demonstrações. A fórmula de Euler está escrita aqui, né? E elevado a iθ igual ao cosseno de θ mais i seno de θ. A primeira demonstração vai ser utilizando séries de potências. Então, recapitulando aqui a série de Taylor, em torno de um ponto x igual a x0, qualquer função f de x pode ser expandida na forma de uma série, né? Em que depende dos valores da função do ponto x0, de suas derivadas, etc. Não vou entrar em detalhes aqui quanto à série de Taylor. Um caso particular da série de Taylor é aquele em que x0 é igual a zero. Nesse caso, a série de Taylor é conhecida como série de Maclaurin. Tá? Então aqui a gente tem a série de Maclaurin, né? F de x, uma determinada função, ela pode ser expandida a partir do seu valor em x igual a zero, das suas derivadas também em x igual a zero, como um polinômio, x1, x2, x3, etc. Por exemplo, se a função f de x for uma função exponencial, ora, exponencial e elevado a x, e elevado a x, f de zero, e elevado a zero, vale 1. F' de zero, a derivada da exponencial, é a própria exponencial, também vale 1. Então, todos esses termos de derivadas aqui valem 1. Então, para a exponencial, eu tenho aqui a expansão em termos de série de Maclaurin, uma expansão bastante conhecida. Então, essa é da função e elevado a x. Se eu fizer a mesma coisa com o seno, então a minha função f de x é o seno, substituindo o valor da função, das derivadas em x igual a zero, eu obtenho essa expansão e com o cosseno esta outra expansão. Bem, pegando aqui na primeira expansão, fazendo x igual a iθ, tá? Essa expressão aqui vale para qualquer valor de x, mesmo para valores complexos. Nesse caso aqui, imaginário puro. Então, e elevado a iθ, então o meu x é iθ, no lugar de x eu coloco iθ. Então aqui é iθ, aqui é iθ tudo isso ao quadrado, então é i ao quadrado, θ ao quadrado, aqui é o cubo, a quarta, a quinta, etc. Bem, nós já vimos que i ao quadrado, a unidade imaginária, vale menos 1. I ao cubo, que está aqui, vale menos i. I a quarta vale 1. I a quinta vale i. I a sexta vale menos i. I a sétima, desculpa, i a sexta vale menos 1. I a sétima vale menos i. Certo? Substituindo, então, eu obtenho a expansão em série de Maclaurin para essa exponencial complexa. Eu vou separar aqui em parte real, o que não tem i, e em parte imaginária, certo? Então, tudo que está no primeiro parênteses é a parte real e tudo que está no segundo parênteses é a parte imaginária, porque está multiplicando i. Ora, se a gente comparar o primeiro termo com a função cosseno, colocando no lugar de x θ, eu vou verificar que é exatamente a mesma coisa. Então, esse primeiro termo representa cosseno de θ. É a expansão em série de Maclaurin para x igual a θ. E o outro termo entre parênteses, se a gente comparar, é exatamente igual ao seno de x quando x igual a θ. Então, e na iθ é isso tudo aqui, que é cosseno de θ, mais i vezes isso tudo, que é seno. Então, está demonstrada a relação de Euler utilizando expansão em séries de Taylor, ou mais especificamente, no caso particular, de Maclaurin. Tá? Uma outra dedução que eu acho mais interessante é utilizando diferenciação. Então, peguei uma função arbitrária aqui, né? f de θ, e elevado a menos iθ, que multiplica cosseno de θ mais i seno de θ. Então, é uma função da variável θ. Quanto vale a derivada desta função em relação a θ? Bem, aqui eu tenho o produto de dois termos, a exponencial e o termo entre parênteses. Derivada do produto. A derivada de um produto de funções é a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Então, o primeiro, u, é e elevado a menos iθ, e o segundo é o que está entre parênteses. Então, a derivada do primeiro vezes o segundo, mais
o primeiro vezes a derivada do segundo. Quanto vale a derivada de e elevado a menos iθ, derivada em relação a θ? O menos i passa para frente multiplicando. Apareceu aqui, esse termo permanece, esse termo permanece. Quanto vale, então aqui tem a derivada em relação a θ, quanto vale a derivada de cosseno de θ? Menos seno de θ. Quanto vale a derivada de seno de θ? Cosseno de θ, certo? Então aqui a derivada da minha função, que foi meu ponto de partida. Aqui então eu só estou fazendo a propriedade distributiva, multiplicando isso pelo cosseno e multiplicando pelo seno. Aqui tem menos i, aqui tem i, apareceu menos i ao quadrado, etc. Bem, a gente, se prestar atenção nessa expressão, nós vamos verificar que o primeiro e o último termo são idênticos, mas têm o sinal trocado. Então eles, obviamente, se anulam. Se eu olhar também os termos do meio, aqui eu tenho i ao quadrado. I ao quadrado é menos 1, com esse menos dá mais. Então eu tenho mais e esses dois termos são iguais. Tem sinais trocados, tá? Então para lembrar que i ao quadrado igual a i ao quadrado é menos 1, que sinal trocado é mais 1. Então esse termo aqui fica 1 positivo, com esse menos aqui, os dois termos são idênticos. Cortou também. A conclusão a que se chega é que para essa função de que eu parti, a derivada dela vale 0 para qualquer valor de θ. É uma função zero. Quando que a derivada de uma função é sempre nula? Quando essa função é uma função constante. Então essa função, apesar da expressão bem complicada, é uma função que não varia, que não depende de θ. Então, para qualquer valor de θ que eu pegar aqui, ela vai ter sempre esse valor. Então, obviamente, eu vou escolher um valor conveniente. Escolhi θ igual a zero. Para θ igual a zero, que é um valor que não varia, tá? F de zero, é e elevado a zero, cosseno de zero mais i seno de zero. Seno de zero é zero, cosseno é 1, e elevado a zero é 1. Essa função vale 1 para θ igual a zero. Na verdade, ela vale para qualquer valor de θ, porque ela não varia, ela é constante, ela tem derivada nula. Consequentemente, essa função aqui, ela vale 1 para qualquer valor de θ. Tem uma igualdade, eu posso multiplicar os dois lados pelo que eu quiser. Eu multipliquei a esquerda e a direita por e elevado a iθ, certo? Multipliquei. Ora, esses dois termos aqui se cancelam, um é o inverso do outro, o produto deles é igual a 1. Consequentemente, eu obtive a dedução, a demonstração da relação de Euler a partir da derivada de uma função aparentemente complicada. Tá certo? Então existem outras deduções da fórmula de Euler, tá? Eu só quis apresentar essas duas porque muitas vezes os alunos usam a fórmula de Euler, mesmo na universidade, e às vezes nunca viram de onde ela surgiu. Então eu mostrei duas demonstrações. A partir da próxima aula, a gente vai começar a ver um tema bastante interessante, que são os fasores, que tem muita aplicação, particularmente na análise de circuitos de corrente alternada. Tá bom, pessoal? Até lá então!